Beleza, então como eu expliquei na aula passada, bora colocar a mão na massa, né, e começar das coisas mais simples e depois a gente vai complicando um pouquinho mais, mas até a gente ter nosso slider aqui responsivo, tá? Então, como eu tinha falado, a partir da view 992, tá? Do Media Query 992, a gente vai manter o nosso design do jeito que ele já está, porque a gente meio que deu uma conferida aqui que ele já funciona legal. Deixa eu só olhar de novo aqui, rapidamente. Como que ele está ficando aqui. Beleza, atualizei. Tá, então eu acho que a única coisa que a gente tinha comentado é que a gente ia dar uma redimensionada nesse padding aqui para deixar a nossa imagem um pouco maior, né? E também aqui nesse título, tá? Dar uma redimensionadinha nele. Beleza, então bora fazer isso. Primeira coisa que a gente vai fazer então, tá? Vamos pegar ali na nossa view 992, a gente já está nela. E aí, o que a gente vai fazer então? A gente tem que procurar, vou procurar primeiro esse H1 aqui no meu código, na verdade ele já está, deixa eu inspecionar aqui de novo. Certo, então esse H1, ele está dentro do nosso JL Portfólio Item Info, tá? E aí a gente tem o H1. Então vamos procurar o nosso JL Portfólio Item Info. Tem outra coisa que eu reparei aqui que é o seguinte, o nosso H1, ele recebe essa classe aqui, ó, JL Title Large, tá? E esse JL Title Large, ele não está participando de nenhuma Media Query nossa, ele está lá embaixo nas nossas classes utilitárias. A gente tem duas opções aqui agora. Ou a gente vai em todos os media queries que a gente precisar alterar esse tamanho aqui dessa fonte, desse título, nesse lugar específico, que é o nosso slider e tal. E aí a gente faz JL, Portfólio, Item Info, H1. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. A gente deixa o nosso JL Title Large quietinho lá nos utilitários. Ou a gente pode refazer o JL Title Large em várias media queries, tá? Pensando aqui, faz mais sentido a gente refazer o nosso JL Title Large, porque se a gente utilizar ele em outros lugares e talvez a gente pensar em que eles precisariam ser redimensionados nesses outros lugares também, de acordo com a view que a pessoa está enxergando, aí ele já vai funcionar, tá? Então eu acho que eu vou pegar aqui o nosso JL Title Large e a gente vai começar a formatar ele então nas media queries diferentes, assim como a gente fez com o extra large, inclusive, tá? Eu vou até procurar o xlarge. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu lembro que a gente fez o xlarge, tá? A gente modificou ele só em dois lugares, inclusive, tá? Aqui é no 320, então provavelmente a partir do 320 a gente vai ter ele nessa medida um pouco menor. Eu vou testar aqui no browser mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, então, 54, acho que talvez está interessante, vou colocar 48. Acho que 48 ficou mais interessante, embora ele está quebrando um item por linha aqui, eu acho que 48 ficou um pouco mais proporcional, até quando a gente tiver em views menores, tá? Então eu acho que eu vou de 48 mesmo, beleza? Então, aqui eu sei que eu estou dentro do 320, do nosso Media Query 320, o que significa que ele vai funcionar desde aqui, ele vai pegar esse tamanho, né, que a gente vai colocar aqui agora, que é 48, deixa eu já até colocar antes que eu esqueça, 48. Ele vai pegar esse tamanho de 48 pixels desde aqui, tá? Quer ver? Eu vou salvar aqui. Eu sei que tá tudo bagunçado aqui, não tá dando para enxergar direito, mas vai dar pra gente ver mais ou menos aqui como é que vai ficar o texto agora. Aparentemente não pegou. Por que ele não pegou? Ele está sendo sobrescrito aqui, tá vendo? A gente já tem outro JL Title Large no main CSS lá embaixo. Tá. O que está acontecendo é que como a gente ainda não tirou o nosso outro JL Title Large lá de baixo, ele está sobrescrevendo esse aqui de cima. Vamos lá embaixo agora pegar ele. E eu vou simplesmente tirar ele daqui. Vou deletar ele daqui por enquanto. Beleza? Salvei. A gente está lá no final do nosso arquivo, ó, fora dos media queries, lá nas nossas classes utilitárias que vêm por último. Elas vêm depois desse media query 1600 aqui. Beleza? Agora que eu tirei lá de baixo, ele não vai estar mais influenciando e esse aqui vai tomar o lugar agora. Quer ver? Vou atualizar. Agora sim, a nossa fonte está menor aqui. Belezinha. Bom, era isso mesmo que a gente queria. Legal, primeira etapa concluída. Vamos lá procurar ele de novo, onde ele está. Beleza.
Então esse aqui é o nosso 48. Eu vou copiar agora. E aí o que eu vou fazer? Eu sei que no nosso 992 a gente ainda quer ele desse tamanho, porque era o que a gente tinha acabado de olhar agora há pouco, né? Que fazia sentido dar uma diminuída no texto. Então deixa eu voltar lá em 992, 993. Tá bom, vai. Atualizei. Legal, tá do jeito que a gente queria, do tamanho que a gente queria. Belezinha. Agora o que a gente vai fazer? Eu sei que na próxima Media Query, que é a 1200, aí eu já não quero mais que fique desse tamanho. Eu quero que volte ao tamanho inicial que a gente tinha pensado, que era de 64. Então, para fazer isso agora, eu vou lá na minha próxima Media Query, que eu sei, próxima que eu digo depois de 992, né, que é o nosso limite, até onde vai ser 48, tá? Então eu vou lá no nosso 1200 e agora eu vou colar aqui, porque eu já tenho isso copiado aqui. Beleza. Nosso JL Title Large, a partir então de 1200 pixels de largura no nosso window, no nosso device, qualquer um que seja, ele vai ser 64 pixels. Salvei. Se eu atualizar aqui agora, a nossa fonte vai voltar a ser 64 pixels. Ops, não voltou. Por que que não voltou? Vou atualizar de novo. Agora sim, é porque eu não estava em 1200 ainda. Tá, então aqui, a partir de 1200, ela está desse tamanho. E se eu diminuir agora, ó, quando fica menor que 1200, ela já muda o tamanho ali automaticamente. Aqui a gente não está precisando dar refresh na página, porque isso aqui não usa JavaScript. Isso aqui está sendo alterado direto pelo nosso CSS, tá? Algumas vezes a gente precisa vir aqui e dar refresh porque os elementos estão sendo afetados por JavaScript também e eles não modificam. Beleza, bom, essa parte da fonte a gente resolveu. A segunda parte que a gente tinha comentado que a gente ia resolver aqui agora é esse padding aqui, né? Ele tá muito grande quando a gente está nessas views aqui um pouco menores, tá? O que a gente vai fazer aqui então? Beleza? Lá em 992, ó, ele tá bem grande e tal. Eu vou inspecionar aqui também. Beleza? Olha só. Ele tá com esse padding, vamos ver aqui, ó, JL Portfolio Item Thumb, tá? Esse aqui é o nosso elemento que tá com esse espação aqui em cima. Eu vou testar aqui no browser mesmo, porque já facilita a nossa vida, né? Eu vou testar aqui e é o seguinte, como ele tá com esse padding top ali, eu acredito que mesmo a gente diminuindo o padding top aqui, a nossa imagem não vai aumentar. E o que eu queria, na verdade, era que a imagem aumentasse um pouquinho para cá e para a direita, tá? Eu quero diminuir essa margem aqui. Talvez um efeito colateral seja que esse botão aqui, ele vai colar muito na imagem. Estou pensando aqui. Bom, vamos tentar fazer do jeito que eu estou imaginando primeiro. Olha só, esse call SM6 aqui, ele não tem nada de influência de altura, beleza? Por que eu estou olhando a altura? Porque a altura também, a altura da imagem, no caso, está influenciando aqui, tá? Vamos ver como que essa altura está sendo pega. A gente tem um height aqui de 100% ó, no item box, então ele está ocupando 100% do máximo que ele pode, que vem da div py. Tá. Bom, resumindo, essa altura aqui ela está sendo calculada a partir da imagem, tá? Então é a nossa imagem aqui que está definindo essa altura aí mesmo. E aí o nosso button ali ele tem um margin top, tal. Beleza, vamos trabalhar nesse redimensionamento aqui agora. Já acabei de conferir tudo que a gente precisava. Eu vou testar aqui no browser e eu acho que, por exemplo, um padding top de 30 seria mais adequado aqui. Acho que fica mais interessante, tal. Tá, e aí, do lado direito aqui, eu também quero que fique proporcional, tá? Vou continuar testando aqui no browser, então. E aí, o que eu vou fazer? Essa imagem aqui, ela tá com left menos 75. Como eu tirei o nosso padding top de 75 para 30, eu vou testar aqui também e vou tirar esse left aqui agora e vou fazer ele também virar 30. Ops, 30. Legal, acho que ficou interessante, ficou proporcional. Beleza? Só que eu acho que a nossa imagem tinha que ficar um pouco maior agora para ela chegar um pouco mais para a esquerda aqui. Então, só recapitulando o que a gente fez. Ó, a gente veio aqui no nosso portfólio... Portfólio Item Thumb e diminuiu o padding top para 30. Depois a gente foi na própria imagem e diminuiu o left dela para 30 também. Beleza. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? O que está limitando o tamanho da imagem é esse call SM6 aqui, tá? Se eu aumentar ele, a gente precisa ver todas as colunas para ver se elas estão somando 12, tá? Olha só, então a gente tem uma com 5,
a outra com 6 soma 11, tá? Então, se a gente colocar 7 nessa aqui, talvez já funcione. Vou testar aqui no browser mesmo, vou colocar. Beleza, funcionou. Deixa eu... eu acho que se eu der refresh, não vai dar muito certo. 5, tal, com mais... Tá, agora eu lembrei por que a gente tinha deixado com 6 aqui e não com 7. A gente deixou com 6 porque o que está acontecendo? Aqui, ó, se a gente coloca para ocupar tudo, né, para a somatória das duas somar 12, tá? O que está acontecendo aqui é que essa última aqui, ela está entrando em cima dessa nossa borda preta aqui, e a gente não queria que isso acontecesse, tá? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. E aí aqui a gente então tem outras colunas que são superiores, né? Então, dentro dessa de 10, a gente tem mais uma subdivisão de 12, e aí então a gente tem essas duas aqui dentro dessa de 10, tá? O que eu estou querendo fazer aqui, na verdade? Estou querendo que a imagem venha mais para a esquerda aqui e preencha esse espaço, tá? Então eu vou dar mais uma testadinha aqui no browser, numa coisa aqui, que é na nossa própria imagem, tá? Ela tá, então, com um tamanho de 100%. Eu vou testar aqui, fazer essa imagem ficar com uma porcentagem maior, tá? Eu vou fazer ela ficar com 120%. E o Max Width também, com 120%, tá? Fazendo isso, mais ou menos funcionou. Eu consigo ver nitidamente que a nossa imagem tá maior, tá? E aí o que eu quero fazer? Eu tô alterando o tamanho da imagem porque eu não quero que essa box cinza aqui de trás sobreponha essa nossa borda preta aqui, beleza? Então por isso que eu fiz só a imagem ficar maior do que ela já é. E aí agora eu preciso fazer o quê? A compensação desses left menos 30. Então a gente não vai usar left menos 30, a gente vai usar um left... Eu vou voltar ao 75 que estava e visualizar. Olha, não ficou interessante, mas não ficou tão interessante assim. Por quê? Porque a gente precisa que essa imagem fique dentro aqui dessa box cinza. Então, por exemplo, se eu colocar 100 pixels, vou colocar 100. 100 eu acho que ficou mais agradável, mas não está proporcional ao tanto que está aqui no topo. Eu acho que faltou aí uns 5 pixels ali para ficar proporcional. Acho que tá agora, né? Essa distância aqui tá igual a essa. Beleza, isso aqui seria o design final. Brunão, mas aqui embaixo não ficou proporcional ao tanto que está sobrando aqui em cima. Para mim não tem problema, tá? A responsividade ela tem que estar... coerente e tal. Se você quiser que o seu design fique mais bonito e tal, aí o que você teria que fazer? Você teria que, na minha opinião, como designer aqui agora, né? A gente teria que fazer essa box cinza ficar da mesma altura aqui, sobrando para fora o mesmo tanto que aqui embaixo, e esse botão teria que ficar fora da box. Aí a gente teria que trabalhar mais ainda aqui no nosso HTML e tal, e eu tô tentando evitar isso porque eu acho que não é tão necessário assim nesse caso aqui, tá? Então, continuando aqui o raciocínio, agora o que eu preciso verificar? Se a palavra aqui, se fosse uma palavra maior, se ela não entraria embaixo da imagem, tá? Porque olha só, se eu inspecionar aqui, ó, essa coluna 5, olha lá até onde ela está indo, tá vendo? Ela está entrando embaixo da imagem. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é, ao invés de ter essa coluna com 5, a gente teria ela com 4, tá? Vamos ver onde que ela vai agora. E se a gente tem ela com 4, agora o que eu posso fazer? Na outra aqui, que tem 6, é o quê? Eu poderia colocar um offset nela. Isso tudo que eu estou fazendo aqui eu estou testando, tá? Então seria qual? Seria, na verdade, offset SM1. Beleza, olha só agora. A nossa coluna com o offset, ela tá ali, ó. E a outra tá aqui. Ela tá entrando pouquíssimo, bem pouco ali embaixo da imagem. Não sei se você consegue ver lá, deve estar uns 4 pixels, 3 pixels entrando embaixo da imagem. E aí eu acho que fica satisfatório pra gente então. Beleza, então olha só o que a gente vai fazer, tá? Só recapitulando tudo, porque foi um monte de testes aqui no browser e tal. Então, só recapitulando. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai no nosso... Cadê o item? A gente vai no nosso portfólio, item thumb, e a gente vai trocar o nosso padding aqui, que estava padding top, que estava 75 para 30. Então vamos fazer pedacinho por pedacinho, tá? Portfólio, item thumb, e importante dizer que isso aqui vai ser então
no 992, tá? Na nossa view 992, mas quando chegar no 1200 já não vai ser assim mais, tá? Vai continuar os 75 que a gente tinha. E a gente ainda não está falando de menor que isso, a gente não está falando do mobile, a gente está falando sempre aqui do 992 para frente, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa eu vou procurar essa classe, tá? E eu vou pegar a primeira ocorrência dela, então aqui ó, 1 de 8, a gente tem 8 ocorrências dela. Eu vou pegar a primeira, que é onde está o nosso padding aqui, só que eu sei que essa primeira ocorrência está lá no nosso 320, tá? E lembra que eu acabei de falar que a gente ainda não está vendo 320, tá? A gente não está vendo o mobile, então eu só vou copiar isso aqui, tá? Vou dar um Ctrl C aqui. Percebe que ele também está no Portfolio List, que é da outra página que a gente tem. Então eu não vou usar o Portfolio List. Eu estou copiando tudo aqui, mas a gente vai usar só o slider. A gente vai modificar o thumb que está só dentro do slider, tá? Quando a gente chegar na página de portfólio, a gente vê se vai incluir também ou não. Beleza, agora eu vou lá no 992, então eu copiei isso aqui. Vou lá no 992, que eu sei que é a partir de onde eu quero modificar, o que a gente acabou de testar ali no browser. Vou rolar aqui até no finalzinho do 992, não sei exatamente se vai ficar na hierarquia, na ordem correta, mas vou colar aqui embaixo. Beleza, como eu disse que a gente não quer o portfólio item, portfólio list, eu vou deletar ele, beleza, a gente está só no slider agora. E aí o que a gente ia modificar era só o nosso padding top para 30, que a gente falou, né? Então beleza, modifiquei. Essas outras aqui vão continuar as mesmas, então elas estão sendo herdadas lá do 320, do Media Query 320, então eu posso deletar elas. Beleza, feito isso, a primeira coisa então que a gente tinha que fazer era isso aqui, vou atualizar e beleza, já consigo ver que funcionou, certo? Legal, a segunda coisa que a gente tinha feito então é diminuir na própria imagem, tá? Na verdade a gente não diminuiu, né? A gente aumentou o tamanho dela para 120%, eu vou fazer aqui de novo, ó, 120%, vou fazer aqui também 120%. E aí aqui a gente tinha colocado 105, se não me engano, tá? Menos 105, na verdade, né? Era isso mesmo. Então, beleza. Agora, então, essa é a segunda coisa que a gente vai fazer. E, mais uma vez, a gente está fazendo isso a partir de 992. Aqui, ó, mesmo no nosso Developer Tools, a gente consegue ver onde que está a primeira ocorrência. Está na linha 627. Tem um atalho aqui no VS Code, se você quiser navegar direto para essa linha, eu não sei que tecla que é no teclado do Windows, tá? Porque eu estou usando o Mac aqui. No teclado do Mac é a tecla Ctrl G, tá? Ele vai abrir aquilo ali e aí a gente digita a linha que a gente quer, que era 627 que eu falei? Isso, 627. Então, se você quiser um atalho também, se você olhar a linha aqui, ó, 627, aperta Ctrl G. No Windows você vai ter que procurar aí qual que é a tecla equivalente e aí você pode digitar a linha de código que você quer ir. Beleza, então agora eu vou fazer a mesma coisa, vou copiar daqui, tá? E agora, como você já sabe que esse é um procedimento, tá? Eu vou fazer então um pouco mais rápido, não vou ficar explicando toda vez que eu estou copiando, indo para o 992 e tal, belezinha? Então tá bom, vou copiar daqui. Vamos lá agora, vou dar um Ctrl F, 992. Vou rolar até lá embaixo. E aí a gente vai modificar a nossa imagem também só a partir do 992 aqui agora. Então a gente queria ela com 120 pixels, né? Desculpa, 120%. E a gente queria que seja menos 105. Beleza, salvei. O resto a gente não precisa. Então o que a gente não modificou, a gente deleta. Por quê? Porque está herdando lá do nosso Media Query 320. Vou atualizar. E beleza, funcionou, já estamos com a proporção que a gente tinha imaginado. Esse botão aqui também, ele tem que dar uma alinhadinha aqui, ó. Como ele está com margin right de 75, agora eu acho que esse margin right vai ser modificado. Deixa eu ver se vai ser 45, não, então vai ser 35, então vai ser 30, isso. Então a gente tem que modificar o margin right dele para 30 também. Ele está na nossa linha 599, então eu vou lá na nossa linha 599. Vou copiar. Vou lá no nosso 992 agora. E aí eu vou rolar até lá embaixo. Vou colar. E aí então, como a gente quer só do nosso slider list, aqui da vírgula para frente eu vou deletar. Beleza. E aí aqui agora eu vou modificar então o nosso margin right. Então os outros dois não precisa. E aí eu tinha verificado ali no browser que é 30 pixels. Salvei. Atualizei. Beleza.
e botãozinho alinhado também. Estamos quase lá. Agora a única coisa que falta é aquela questão nossa aqui das duas colunas, tá? Então o que a gente tinha resolvido é que a gente ia fazer essa coluna aqui ficar com 4, né? E essa aqui, ela ia ter um offset, né? Ou seja, ela ia deixar uma coluna vazia à esquerda, tá? Uma coluna de espaço à esquerda. Aqui tem aquela questãozinha que a gente já fez aqui na nossa outra section, que a gente vai precisar, então, adicionar as outras classes para as outras views. Lembra que a gente tem SM de small, aí a gente tem MD de medium, a gente tem LG de large e a gente tem XL, se não me engano, para extra large, tá? Eu não lembro se é só XL ou se é XLG, tá? Eu sempre preciso dar uma olhada de novo na documentação. De qualquer forma, a gente vai modificar isso aí agora, tá? Então, vamos lá. O nosso SM, que é bem pequeno, tá? Eu vou abrir aqui de novo o nosso Bootstrap Grid, tá? Para a gente continuar sempre podendo consultar aqui as nossas limites aqui dos nossos containers, nossos media queries, tá? Então, olha só, o nosso small, tá? Que é o nosso SM, ele começa a partir de 576. Então, a partir de 576, tá? Eu vou querer que ocupe 12 colunas, tá? A mesma coisa para menor que isso, tá? Então eu vou querer que ocupe 12 colunas, tá? Então vamos lá no nosso index agora, né? Que é lá que a gente modifica essas classes. Vamos procurar onde que tá isso. Então a gente tem aqui... Não, isso aqui eu tô na primeira section, se eu não me engano. Cadê o nosso slider? Bom, vou ter que dar uma pesquisadinha mesmo. Qual que é o nome da classe? JL Portfolio Item. Tá, pelo que eu estou entendendo aqui, a gente vai ter que modificar em todos os itens, porque a gente tem vários, tá? Então, eu vou dar um Ctrl F aqui, Ctrl V. Beleza, a gente tem esse aqui, que é uma ocorrência de 20, tá? Então, essa aqui é a primeira ocorrência mesmo, legal. Agora eu preciso achar essas colunas, ó, é essa aqui e essa, tá? Então, como eu disse, a gente vai tratar isso aqui em todas, tá? Eu vou fazer no primeiro e depois eu vou fazer em todos os outros, mas aí eu vou cortar o vídeo, porque senão fica um trabalho muito manual para você ficar assistindo, né? Então vamos fazer aqui no primeiro. Qual é SM? No SM, então, que é aqui 576, não, desculpa, aqui, né, a partir de 576 a gente quer que ocupe 12 colunas, então eu vou colocar SM12. No MD, que aí já é o nosso 768, eu também vou querer que ocupe... a gente precisaria talvez dar uma testada lá, mas eu ainda vou colocar 12, tá? Porque eu estou entendendo que é um tablet um pouco menor, tá? Então ele ainda seria mobile, digamos assim. Então, no nosso call MD, eu também vou colocar para ocupar 12 colunas, tá? Isso significa o quê? Que quando tiver nessas views, essa imagem aqui ela não vai ficar ocupando só... Desculpa, esse bloco aqui de texto, na verdade, né, não vai ficar ocupando só não vai ficar lado a lado com isso aqui, tá? Ele vai ficar ocupando a largura total daqui até aqui. Beleza. A mesma coisa, então, vai funcionar aqui para este de baixo. Então, só vou copiar daqui. Vou dar um Ctrl C. Vou colar aqui embaixo. Tal. Agora, o LG já é onde interessa pra gente. Por quê? Porque aqui, ó, o LG é a partir do nosso 992 que a gente falou, beleza? Então, aqui no LG agora, a gente vai ter que fazer aquele esqueminha que a gente falou, do offset e tudo mais. Então, aqui no LG, esse aqui é o texto. O texto, a gente tinha falado que ele ficaria com 4 colunas, então, né? Se eu testar aqui de novo no browser, ó, o nosso texto, tá vendo que ele está entrando embaixo da imagem? Para ele não entrar embaixo da imagem, a gente tem que fazer 4. E aqui a gente vai fazer, então, a gente vai manter 6, mas a gente vai fazer um offset MD 1. E aí vai funcionar. Então, vamos replicar aqui agora. Então, esse aqui continua sendo call LG4, aqui, né? No caso. E agora aqui, esse de baixo vai ser call LG6. LG, eu digitei MD aqui, né? Eu fiz errado até. Mas é o LG mesmo, que é a partir do 992, tá? Então vai ser call LG6, né? E aí, ainda aqui no LG, ele vai ter esse offset, então, de 1, tá? Do lado esquerdo. Então vai ser offset LG, LG 1. E se tudo ocorreu bem, vai dar certinho
do jeito que a gente imaginou. Bom, visualmente tá, agora a gente tem que conferir então se o nosso texto tá certo. Tá, beleza, coluna do texto tá certa, ela tá entrando bem pouquinho ali embaixo, ó, mas isso já é suficiente pra gente, tá? Trabalhando aqui dentro das limitações da nossa Grid System. Beleza, eu acho que para isso, para essa view aqui bem pequena de 992, tá legal, tá bacana e vamos manter assim, tá? Vou fazer uma última coisa aqui que tá me incomodando, que é o tamanho dessa fonte e dessa barrinha aqui, tá? Vamos lá, e aí a gente faz só mais isso e finaliza essa aula por enquanto, tá? Vou inspecionar aqui então. Esse texto aqui é o nosso Navigator Counter, tá? Ele está lá no 320 na linha 466, então vamos lá, 466. Legal, vou copiar ele agora, do mesmo jeito que a gente está fazendo, e vou lá no nosso 992 agora, que é o Media Query que a gente está visualizando, vou até lá embaixo, e aí agora eu vou começar a tratar ele aqui. E aí o que a gente precisa fazer então? Ele tem um span dentro dele, então seria JL Navigator Counter Span, então é esse span aí que a gente vai tratar. Por que eu copiei ele aqui? Ele tem uma largura também de 100%, então eu vou testar aqui no browser e vamos ver se vai influenciar em alguma coisa, tá? Ele está com 100%, se eu colocar aqui 80%, ops, não era 8, era 80%, mas aparentemente não influenciou em nada. O que eu queria testar era se ele diminuiria a largura aqui dessa barrinha, tá? Aparentemente não. Porque a barrinha está em outra div. Bom, tudo bem, vamos fazer um número primeiro, tá? Então aqui, vamos direto no número, vai ser span aqui. Então não vai ser nada disso aqui, vai ser o font size, vai ser esse aqui então, ó, aqui. Tá? JL Navigator Counter Span, beleza. Tá com font size 120. Beleza, vamos diminuir aqui o font size, eu vou colocar um font size de 90, vamos diminuir 30 pixels aí. Beleza, olha só, eu acho que ficou um número interessante, talvez um pouquinho mais, eu vou colocar 100. Aí tem um efeito colateral ali que é o que? O nosso zero ele não está cortado no meio certinho, tá? Então o que eu vou fazer aqui para dar uma ajeitada aqui no nosso zero, tá? O que está fazendo o nosso zero cortar no meio é aquele before, tá? É o nosso JL Navigator Counter Before. Eu já vou copiar daqui mesmo do browser, tá? Então, Ctrl C. Beleza, vou colocar aqui, ó, tal. E eu vou diminuir a largura dele. Vamos testar aqui no browser que a gente já vê certinho. Vamos colocar 30, vai. Não, 30. Acho que 30 ficou legal. Então vamos de 30. Então vai ser largura 30 pixels. Beleza. E aí com isso a gente resolve aqui para essa view de 992 até aí é onde a gente volta a pensar como que o nosso projeto está funcionando, tá? E aí no 1200 ali, aqui ó, 1190, 1198, tal, 1199. Até aqui essa configuração está funcionando. A partir de 1200, aí a gente teria que voltar ao que era antes, digamos assim. O nosso texto até já voltou, agora a gente precisa voltar a essas outras coisas que a gente modificou aqui, que são o quê? Tá? A gente modificou então a largura da nossa imagem, deixa eu ver, o padding do nosso item thumb, então a gente modificou essas coisas aqui, ó, tá? Até aqui. Então todas elas agora eu vou copiar, tá? E aí aqui no nosso 1200, que é onde a gente quer que elas voltem a serem o que eram antes, tá? Eu vou colar. E aí eu tenho que voltar aos valores de antes, tá? Então eu sei que o valor de antes aqui, porque eu estou me lembrando de cabeça, se eu não me lembrasse era só eu voltar lá no 320, porque ainda está lá, né? Então aqui ó, o valor de antes era o quê? Era 75, tá? Aqui o valor era 100%, que eu me lembro. E aqui era menos 75. Beleza. Que mais que a gente tinha aqui? Esse margin right também era 75, que era do nosso botão. Aqui, o nosso font size era 120. E aqui era 35, se não me engano. Beleza, vou salvar. Vou atualizar. E é isso. Voltamos ao que a gente tinha, tá vendo? O nosso padding, tudo arrumadinho e tal. E aí se a gente continuar aumentando então, a partir de 1200 a gente tem o nosso layout
como ele foi pensado, como ele foi feito o design inicialmente, beleza? Bom, eu sei que essa aula ficou um pouquinho grande, tal, mas o nosso slider ele é um pouquinho mais complexo mesmo. As outras páginas, página portfólio, página sobre, as outras páginas vai ser um pouco mais difícil, mas essa página home, ela realmente é um pouquinho mais difícil de fazer a responsividade dela, tá? Mas não desanima não, a gente vai chegar nas outras páginas e a partir depois da home vai ser tudo um pouco mais fácil, beleza? Mas é isso, então na próxima aula agora a gente vai dar uma tratada ainda mais na responsividade aqui, a gente não terminou, tá? E a gente precisa então verificar as views, tá? Para mobile, tá? Que seria então simulando um smartphone, beleza? Então é isso, te vejo na próxima aula.